a notícia que movimentou a mídia esse final de semana foi o encontro de Lula e Trump, né? A forma como a mídia noticiou, até mesmo falaram que quando o assunto se tornou tarifas, rolou uma conversa, mas quando o assunto entrou Bolsonaro, entrou aquela história da expressão. Isso daí é uma coisa fora da temática do Lula. Então, ou o Trump teria descartado o Bolsonaro, falado de página virada, ou ele teria descartado aí conversar com o Lula a respeito do Bolsonaro, porque não era o tema da conversa, né? E eu tô te perguntando isso de primeira mão porque eu sei que você tá aí, eu quero saber se a nossa mídia tradicional foi imparcial e transmitiu de forma aí correta o teor da conversa. Depende do que a gente chama de nossa mídia tradicional, né? Eu acho que a Globo, por exemplo, está destoando bastante até dos outros veículos. Eu acompanhei a cobertura desse encontro por alguns veículos, né? Sempre faço isso, então dei uma olhada, por exemplo, no Poder 360, dei uma olhada na CNN Brasil, dei uma olhada no Metrópolis e dei uma olhada na Globo, né? Principalmente no Globo e na Globo News. E os caras da Globo News, eles desistiram, né? Basicamente viraram uma rede de TV estatal. Eu diria que a Globo News hoje está à esquerda da TV estatal da Coreia do Norte. Assim, o grau de servilidade ao governo é uma coisa assim muito vergonhosa, sabe? Mas nesse caso especificamente, eu acho que o que aconteceu foi que uma jornalista, que eu acho até que foi a Raquel Krahenbull da Globo, que é uma correspondente bem competente, tá, a Raquel Krahenbull. Tem gente dentro da Globo News boa, eu digo que a linha editorial do veículo é muito à esquerda, mas tem gente boa. Eu acho que a Raquel Krahenbull fez uma pergunta ao Trump sobre o Bolsonaro e ele falou, isso aí não é da sua conta. Vocês vão falar de Bolsonaro, isso não é da sua conta. Então ele está falando isso para a jornalista, do tipo, o que a gente discute aqui dentro não é da sua conta. Entendi. Né? Então, assim, a gente só tem os relatos do lado do governo, do que aconteceu. Do lado do governo americano, as pessoas com quem eu conversei dizem que não há acordo nenhum, não foi feito acordo nenhum, não está em vias de ser feito nada concreto, não tem nada concreto na mesa, e que as discussões que se limitam à questão da tarifa. Né? Então você vê um posicionamento, a gente está fazendo esse programa ao vivo, para quem for assistir gravado depois, a gente está fazendo esse programa na segunda-feira, 11h17 do horário de Washington, meio-dia 17 do horário de Brasília. Você repara que houve uma mudança muito grande no posicionamento, onde até o próprio Trump está dizendo, não sei se vamos ter um acordo, vamos ver, veremos, let's see. Então, se você pegar o primeiro momento da cobertura do Jornal Globo, é até engraçado, porque eu saí no sábado e cheguei tarde em casa, eu não sou muito de beber, mas bebi um pouquinho e cheguei tarde em casa, então acordei assim, 7 horas da manhã para ir ao banheiro e meu telefone tinha 400 mensagens. Eu olhei e falei, por que houve? Já deve ter tido um encontro do Lula com o Trump. Aí abri o Globo. E pelo Globo, eu falei, meu Deus do céu, o Lula e o Trump se encontraram, reunião histórica, Lula e Trump, reunião histórica, teremos, hoje ainda as equipes se reunirão, Trump diz que haverá um acordo. Eu falei, caraca, é mesmo? Mas isso não tem nada a ver com o que o pessoal do Departamento do Estado disse pra gente, que era o clima lá dentro. Eu fiquei meio surpreso. Aí abri CNN Brasil, abri o Poder 360, o Poder 360 estava com a manchete totalmente diferente. Lula e Trump se reúnem, mas tarifa permanece. Aí eu falei, interessante. Então você vê que por isso que eu comecei a responder a sua pergunta dizendo, depende de qual mídia, né? Eu acho que a Globo chegou num ponto onde ela editorialmente, o Grupo Globo, começou a destoar muito. Eu acho hoje, vou falar uma coisa polêmica aqui, eu acho que o Grupo Globo hoje está à esquerda da Folha de São Paulo e à esquerda do UOL. Meu Deus O do Globo céu. hoje está à esquerda do UOL. Esquerda do UOL é terrível, hein? O Globo está à esquerda do UOL. Impressionante, é uma coisa impressionante, né? Mas a cobertura do UOL é menos radical do que a da Globo hoje em dia. Certo. E as informações que você tem sobre a conversa, então, foram sobre as tarifas. A gente teve essa questão da conversa com
o Lula, né? O que o Trump fez, a reunião, do mesmo jeito que ele se reuniu com a China, do mesmo jeito que ele está se reunindo com outros países. E a questão é que pro Trump o Brasil seria importante como parceiro comercial, e ele diz que pro Brasil seria interessante também ter uma proximidade com os Estados Unidos e não com a China. Você concorda com isso? Concordo, e esse é o ponto que a gente tem abordado desde o início. Só que o que a gente explica muito aqui nas nossas conversas nos Estados Unidos é que o Lula é um socialista, como ele mesmo diz, né, anti-americano, como todas as posturas dele são anti-americanas. O Lula é um cara que ficou do lado do Hamas contra Israel, é um cara que fica do lado do Irã contra os Estados Unidos, é um cara que fica do lado da Venezuela contra os Estados Unidos. É um cara que fica do lado de Cuba. Agora mesmo nós tivemos uma resolução importante nas Nações Unidas. O Brasil votou contra os Estados Unidos. Todas as posturas do governo brasileiro são posturas anti-americanas. O Lula fala com frequência sobre o dólar como para parar de fazer comércio em dólar. Falou, inclusive, na semana passada. Então, todas as posturas do Lula são posturas anti-americanas. Caso o Lula permaneça no poder, inexoravelmente, o Brasil se afastará dos Estados Unidos e se aproximará da China, que também é um país comunista, socialista, alinhado com as visões do Lula, e é importante que as pessoas que estão assistindo saibam disso. Os Estados Unidos foram, durante 200 anos, mais de 150 anos, o parceiro comercial número 1 do Brasil. Tá? Os Estados Unidos foram o parceiro comercial número 1 do Brasil. Até o primeiro mandato do governo Lula, quando a China passa a ser o maior parceiro comercial do Brasil e passa a comercializar, num dado momento, mais do que o dobro com o Brasil do que os Estados Unidos. Sim. Quase todas as parcerias internacionais feitas pelo governo Lula são com a China. Então, o trabalho, isso é um trabalho que vai consistir, vai continuar, vai permanecer. O trabalho é que o governo americano, da administração Trump, entenda que o Lula é uma figura anti-americana e que a permanência do Lula no poder não interessa ao governo dos Estados Unidos. O que não significa que os Estados Unidos não possam fazer acordos com o Brasil. E nesse ponto, aí é uma questão de as pessoas muitas vezes falam narrativa, mas eu convido o espectador de casa a sair um pouco da narrativa da Globo News e fazer ele uma reflexão. Veja, você tem um regime hoje brasileiro, porque o Lula não é um presidente, ele é um presidente dentro de um regime, ele não é um presidente dentro de uma democracia. Tá? Então, quem manda no país não é só o Lula, você tem um regime que tem uma casta política, a figura mais forte desse regime é o Alexandre de Moraes, não é o Lula, e se você discorda disso, eu pergunto a você, o Lula tem o poder de hoje, na sua casa, prender você? Não, não tem. O Lula tem o poder de derrubar o Red Cash? Não tem. O Lula tem o poder de bloquear suas contas bancárias? Não tem. O Lula tem o poder de fazer valer uma medida orçamentária que seja? Não tem. Todos esses poderes o Alexandre de Moraes tem. Todos esses poderes o Alexandre de Moraes tem. Então, quem manda, o que é poder? Né? Poder é a capacidade de você fazer com que os outros façam o que você quer. Então, isso é poder. Né? Se muitas pessoas têm obrigação de fazer o que eu quero, eu sou poderoso. Então, quem é o pessoa mais poderosa do Brasil é o Alexandre de Moraes. Então, não é o Lula. Pois bem, o Lula, que é o representante, vamos chamar assim, de quase que o chefe de Estado, e não o chefe de governo, mas o chefe de Estado do Brasil, tem que encontrar o Trump, a quem ele chamou de nazista, a quem ele claramente odeia, claramente não suporta, para chegar de pires na mão e tentar fazer um acordo. E ao que diz respeito a esse acordo? A reversão das tarifas que não existiam 3 meses atrás. Então Lula não está negociando um acordo para levar o Brasil a uma posição melhor. Ele está tentando, se ajoelhando para ter que negociar com o Trump para reduzir o tamanho da pemba que ele está levando. Né? Então, vejam como isso não é uma situação de vitória. É o sujeito que saiu do não vou ligar porque o Trump não quer conversar, para, pelo amor de Deus, Trump, vamos fazer um acordo. Essa foi qual reunião? A segunda já? Nos últimos, uma por mês, né? Teve uma que foi com Alckmin, né? Eles não tiveram uma reunião. Eu não sei exatamente o que aconteceu nas Nações Unidas.
O que me falaram, pessoas que estavam lá, é que foi de fato, e aliás, não preciso dizer isso, que o Trump diz isso, foi um esbarrão, que eles se esbarraram ali, entrando e saindo, alguém tentou ali fazer uma aproximação, falaram 30 segundos e o Trump entrou no palco. Não chegou a haver uma reunião. E combinaram, vamos combinar de se encontrar. O Trump sempre encontra com todo mundo. Importante que as pessoas entendam isso. O Trump se dispôs a conversar com os líderes do Hamas, com os líderes do Irã. Xi Jinping, quantas vezes, não é problema para o Trump sentar para negociar como ninguém, como para mim não é, tá? Eu sou uma pessoa que falo que se o Alexandre quiser sentar numa mesa para conversar, eu sentaria para conversar, não tem problema nenhum em conversar. Agora, o Trump, assim como eu, gosta de negociar de uma posição de força e não de uma posição de fraqueza.